Desde os primórdios da civilização, o ser humano demonstrou uma necessidade quase instintiva de transformar movimentos em jogos, de desafiar seus limites e, principalmente, de encontrar diversão através da competição. Muito antes de o futebol se tornar o fenômeno global que hoje conhecemos, as culturas mais diversas já praticavam esportes com bola cada uma delas, atribuindo significados e regras próprias, mas todas guiadas por um elemento comum: a bola como símbolo de destreza, resistência e, muitas vezes, de honra. Na China, há registros de um esporte milenar conhecido como Cuju, praticado durante a dinastia Han, por volta de 200 anos a.C. O termo significa literalmente chutar a bola com o pé, e a prática envolvia impulsionar uma esfera de couro recheada de penas através de uma pequena abertura, sem o uso das mãos. Curiosamente, o Cuju não era apenas um passatempo, era também um exercício militar, utilizado para treinar resistência física e habilidades táticas entre os soldados. As partidas podiam ser realizadas tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre, e havia até campos preparados especificamente para essa finalidade. Esse jogo, embora rudimentar, carregava em si os primeiros traços de um esporte coletivo baseado na condução da bola com os pés, uma ideia que ressurgiria séculos depois em terras europeias. Enquanto isso, no Japão, surgia o Kemari, outro ancestral do futebol, praticado desde o século VI. Diferente do Cuju, o Kemari tinha um caráter mais cerimonial e menos competitivo. Os jogadores formavam um círculo e passavam uma bola feita de couro entre si, tentando mantê-la no ar o maior tempo possível, sem deixar que caísse ao chão. Vestindo trajes tradicionais da corte imperial, os praticantes exibiam equilíbrio e elegância, enfatizando o domínio técnico e o respeito mútuo, mais do que a disputa propriamente dita. O Kemari é, até hoje, ocasionalmente praticado em eventos históricos e festivais culturais japoneses, preservando sua essência simbólica e ritualística. Em outra parte do mundo, no coração do Império Romano, desenvolveu-se o Harpastum, um jogo violento e físico, jogado com uma pequena bola recheada, onde o objetivo principal era ultrapassar a linha de fundo adversária, carregando ou lançando a bola. Embora as regras fossem pouco padronizadas, há descrições que apontam para um embrião de esportes como o rugby e o futebol americano. Ainda assim, o Harpastum contribuiu para difundir a ideia de um jogo coletivo com bola por boa parte da Europa, incluindo as Ilhas Britânicas, onde o futebol começaria a ganhar sua forma mais reconhecível. E é claro, não podemos esquecer dos povos mesoamericanos como os maias e os astecas, que praticavam o poc-tapoc, um jogo que utilizava uma pesada bola de borracha sólida, impulsionada com quadris, cotovelos e joelhos sem o uso das mãos ou dos pés. Embora este esporte fosse mais associado a rituais religiosos do que ao entretenimento puro, ele revela mais uma vez a universalidade da ideia: manipular uma bola em grupo como meio de competição, prestígio e significado social. Mas é nas Ilhas Britânicas, na Idade Média, que encontramos o verdadeiro berço do que hoje conhecemos como futebol. A partir do século IX, surgem relatos de práticas conhecidas como mob football, literalmente, futebol de multidão. Essas partidas envolviam vilarejos inteiros, com dezenas, às vezes centenas de participantes, divididos entre diferentes bairros ou paróquias. Não havia campos delimitados. Ruas, praças e até rios podiam fazer parte do percurso. O objetivo? Levar uma bexiga de porco inflada até um ponto específico da cidade adversária. O mob football era marcado pela ausência de regras claras, extrema violência e longa duração. Algumas partidas chegavam a durar dias inteiros. Apesar disso, a prática era extremamente popular e vista como uma expressão espontânea da cultura local, celebrada em datas específicas como feriados ou festivais religiosos. A resistência física e a astúcia eram fundamentais,
e embora os chutes fossem comuns, carregar ou arremessar a bola com as mãos também era permitido, dependendo do costume local. Com o passar dos séculos, porém, a brutalidade dessas práticas começou a gerar preocupações. Diversos monarcas tentaram bani-las, temendo não apenas os ferimentos, mas também a desordem pública que frequentemente acompanhava esses eventos. O rei Eduardo II da Inglaterra, por exemplo, proibiu o futebol em 1314, alegando que muitos males podem surgir de tais jogos. Apesar das tentativas, o povo manteve viva a tradição, adaptando-a e transmitindo-a de geração em geração. O século XIX marca um ponto crucial na transformação do futebol. A Inglaterra, agora mergulhada na Revolução Industrial, testemunhava o crescimento acelerado das cidades, a formação de escolas públicas de elite e a necessidade de institucionalizar práticas esportivas que até então eram espontâneas e caóticas. É nesse contexto que o futebol começa a se organizar como um esporte padronizado, com regras claras e ampla aceitação social. O papel das public schools inglesas, instituições como Eton, Harrow e Rugby, foi fundamental. Cada escola possuía suas próprias variantes do jogo, com diferentes ênfases no uso das mãos ou dos pés. Em rugby, por exemplo, era permitido segurar e correr com a bola, dando origem posteriormente ao rugby como esporte distinto. Já em outras escolas, como Harrow, privilegiava-se o drible com os pés, traçando a linhagem direta que culminaria no futebol moderno. Em 1848, representantes de diversas escolas se reuniram na Universidade de Cambridge para tentar unificar as regras, criando o que ficou conhecido como as Regras de Cambridge. Embora ainda não fossem universalmente adotadas, elas já sinalizavam a tendência de padronização que ganharia força nas décadas seguintes. A ideia de proibir o uso das mãos, com exceção do goleiro, e estabelecer um campo delimitado com gols definidos, começou a se consolidar. O marco definitivo ocorre em 1863, com a fundação da The Football Association, FA, em Londres. Nesta ocasião histórica, representantes de diversos clubes se reuniram na Freemasons Tavern para criar o primeiro conjunto oficial de regras do futebol, conhecido como as Laws of the Game. Entre as principais decisões estava a proibição do hacking, prática de chutar deliberadamente as pernas do adversário, e o veto ao uso das mãos, diferenciando definitivamente o futebol do rugby. Esse momento simboliza o nascimento oficial do futebol moderno, um esporte jogado com os pés, com regras universais e acessível a todas as classes sociais. A padronização das regras permitiu que clubes surgissem em diversas partes do Reino Unido, levando rapidamente à organização de competições. Em 1871, foi criada a FA Cup, o torneio de futebol mais antigo do mundo, que permanece até hoje como uma das competições mais tradicionais do esporte. A expansão do futebol para além das fronteiras britânicas foi tão veloz quanto surpreendente. Marinheiros, operários e empresários ingleses levaram o esporte a portos e cidades de todo o mundo. A primeira partida registrada fora da Europa aconteceu em 1867, em Buenos Aires, na Argentina, promovida por imigrantes britânicos. Da América do Sul ao Oriente Médio, passando pela África e Ásia, o futebol se adaptou às culturas locais, tornando-se rapidamente uma paixão universal. No Brasil, o esporte chegou pelas mãos de Charles Miller, filho de ingleses, que em 1894 desembarcou em São Paulo, trazendo 2 bolas e um livro de regras. A partir dali, clubes como o São Paulo Athletic Club e, posteriormente, o Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras ajudaram a consolidar o futebol como o esporte mais popular do país, profundamente enraizado na identidade nacional. A criação da FIFA, em 1904, em Paris, foi outro passo essencial na internacionalização do futebol, permitindo a organização das primeiras competições intercontinentais
e, eventualmente, a realização da Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai. Esse torneio, idealizado por Jules Rimet, transformaria o futebol em um espetáculo global, capaz de unir nações, provocar paixões e criar ídolos eternos. Assim, o futebol deixou de ser apenas um jogo das escolas britânicas e das praças das cidades medievais para se tornar um verdadeiro fenômeno cultural, econômico e social. Hoje, bilhões de pessoas ao redor do planeta acompanham cada drible, cada gol e cada celebração com um fervor que remonta aos tempos do Cuju, do Kemari e dos primórdios do mob futebol. O futebol, portanto, é muito mais do que um simples esporte. É um espelho da humanidade, da sua capacidade de competir, de se organizar e, principalmente, de se emocionar coletivamente. Uma trajetória que começou há milênios, com homens e mulheres chutando bolas de couro ou de borracha, e que hoje se manifesta nos mais modernos estádios, nas transmissões em tempo real e nos corações de milhões de torcedores espalhados pelo mundo. E essa história ainda está sendo escrita.